Eu sou fundador do mercado Bitcoin, tenho formação em tecnologia, fiz faculdade de tecnologia na Unesp em Bauru, depois fiz pós na Unicamp, depois fiz a pós de gestão na FGV, então esse é o currículo, mas trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia. Aí, em um momento, eu consegui, em paralelo, enquanto eu trabalhava e fazendo à noite, tentei empreender muitas vezes, né? É um aprendizado longo. E aí, uma hora deu certo o mercado Bitcoin, então começamos do zero. Eram algumas pessoas numa sala de 40 metros quadrados, eu mais dois ali, por muitos anos, até a empresa se tornar o que tornou, que chegou a ser avaliada em 2021 em 2,1 bilhões de dólares. Então, chegamos já a 750 funcionários. Então, tem essa jornada enorme que no começo você faz tudo. Cuidava do financeiro, atendimento, a parte de tecnologia, que é a minha parte, né? Mas você acaba fazendo tudo e o aprendizado é gigantesco, inclusive para trazer investidor, construir valuation, discutir cláusulas em contrato. Então, você vai ganhando um conhecimento gigantesco em tudo isso. Além dessa empresa, tive várias outras, sou fundador de outras empresas, investidor de muitas empresas, já cheguei a investir em mais de 30 empresas. Então, também faço o mesmo que o Carlos falou, faço muita mentoria para ajudar empreendedor e acho que esse conhecimento ajuda muito nessa construção do que a gente está fazendo. Temos que fazer uma mentoria com os caras, né? E acho que a gente consegue, com todo esse conhecimento, ajudar muito a construir isso aqui que a gente está querendo propor, né? Então tem uma bagagem grande aqui que a gente traz para tentar dar robustez no que a gente quer apresentar. Então a galera tá vendo que os caras, ao contrário dos últimos presidentes do Corinthians aqui, os dois não caíram de paraquedas no negócio, né? Porque os caras que estavam lá na presidência são tudo paraquedista, né? E acho que o grande lance também, Cascão, e agora para a gente tentar entrar dentro realmente da ideia do... Vocês não têm água aí? Vamos pôr água para a turma aí, porque senão a garganta seca, velho. Explicar assim para a gente, de forma resumida ou do jeito que vocês quiserem, o espaço de vocês... É para isso que vocês estão aqui. Tem muita gente no chat querendo saber detalhes e tal. Então a gente vai deixar vocês tabelam aí para explicar, como se fosse uma apresentação mesmo, para de repente, para a rapaziada que está assistindo, para a torcida. A gente sabe que tem muita gente do clube que assiste também o Alambrado Alvinegro, então que vocês assistam, que vocês reflitam, que vocês pensem e vocês analisem também as ideias que a gente está trazendo aqui hoje. Fica à vontade, viu, Carlos? Legal. Vamos começar fazendo uma pequena contextualização para deixar claro como é que a gente chegou nesse modelo, tá? Então, voltando àquele ponto, somos torcedores comuns, zero envolvido com política. Chegamos até a considerar a possibilidade... Você nem sócio né? Nem sócio eu sou ainda, pretendo me tornar, tá? Então, torcedores comuns, sem envolvimento político e como a gente apresentou aqui agora, com uma formação e uma experiência muito sólida em gestão, tá? Poxa, como todos os corintianos, a gente vem muito chateado com essa situação do Corinthians. Eu diria extremamente chateado, né? A ponto da gente chegar à conclusão de que, pera lá, a gente tem de um lado notícias terríveis, né? Saindo a todo momento, e aqui eu não estou entrando em mérito de quem tem razão. O fato é que as notícias aparecem aos montes, e isso chateia demais o torcedor. Do outro lado, a gente vê que essas notícias são muito repercutidas pela imprensa, por especialistas como vocês, mas tinha poucas ideias na mesa. Quer dizer, ninguém, com exceção da reforma do Estatuto, que era um tema muito falado e hoje foi muito falado, eu espero que a gente possa falar sobre isso aqui também, né? Havia um deserto de ideias. Vocês concordam? Pô, tá louco. É só crítica. Exatamente. Então, a gente pensou no seguinte, poxa, por que a gente não pode dar uma consideração e pensar em algo? Então, foi isso que nos motivou.
como o Maurício falou aqui no começo, nós como corintianos, a gente acredita que a gente tem o mesmo sentimento da maioria esmagadora dos corintianos. Nós não gostaríamos que o Corinthians, para resolver os seus problemas financeiros e os seus problemas de gestão, fosse vendido como o Vasco da Gama foi, como o Cruzeiro foi, como o Atlético Mineiro foi, como o Botafogo foi. Comentário da Luzinha também, né? Portuguesa. A portuguesa. Sim. Também foi, Lusa parece. agora. Nossa, você vê a Lusa, né? É verdade. E então, nós queremos que as coisas entrem num bom caminho, mas não queremos desconfigurar o Corinthians. Eu acho que o sentimento mais caro para o torcedor corintiano é aquilo que o Sócrates falou. Quer dizer, nós somos a única torcida que tem um time. É isso aí. Então, levando tudo isso em consideração, surgiu a ideia, poxa, por que a gente não propõe uma SAF? E aí, obviamente, a gente está falando de profissionalização, a gente está falando de governança, a gente está falando de aporte de capital para equacionar as questões financeiras do clube, mas numa sociedade entre o próprio Parque São Jorge e os corintianos. O povo. O povo, né? Então, daí até o nome Safiel. Por quê? Porque é a SAF da Fiel, tá? Mal, por favor, eu falei bastante aqui, complemento. Bom, o pessoal conseguiu conectar o PDF lá, às vezes se quiser jogar algum slide aí para mostrar isso aí. Em cima do que você falou, acho que vou fazer perguntas curtas, porque aqui quem tem que falar são vocês. Quantas cotas vão ser oferecidas para que o torcedor participe? E é só CPF, né? Só CPF. Nesse primeiro momento é só CPF. E quantas cotas vão ser vendidas? Eu tenho os números de cabeça, mas só para garantir, aqui, eu tô com a cola aqui, tá? Então vamos lá. Cotas seriam quantos sócios poderiam ser da Safiel? Da SAF? Exatamente. Só para deixar claro, né? O que seria a SAF? A SAF é a empresa que detém todas as propriedades do futebol do Corinthians. Todas as propriedades. Futebol profissional masculino, feminino, categorias de base, né? Direitos de transmissão, estádio, patrocínio de camisa, todas as propriedades, CT, base, tudo. Né? Inclusive name rights de CT. Tudo que pertence ao futebol migra para SAF. Feminino também. O feminino também, com certeza. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Então tá bom. Então existe essa empresa que opera sob o regime de SAF. Quem são os donos dessa empresa? Cascão e Fabrício. Os donos são, de um lado, o Parque São Jorge, ou seja, o Parque São Jorge continua sendo um dos donos dessa SAF. Tá? Mas na figura de seus 4 mil, 10 mil sócios. O CNPJ do Parque São Jorge. O CNPJ do Parque São Jorge. E por consequência, indireta, os seus associados. Isso. A governança que ele estabelecer lá. Hoje a gente sabe qual é, mas isso pode mudar, mas o Parque São Jorge é sócio de 70%. É dono de 70%. Quando a gente fala 70%, vamos deixar claro que é um número aproximado. Isso ainda, conforme o projeto for amadurecer e os números forem mais, vamos dizer assim, trabalhados, mas em torno dele. Né? E quem é o outro dono? Os outros 30%. É de uma empresa que organiza todos os torcedores. Como é que chama essa empresa? Ela chama Invasão Fiel S.A. Tá? Que está na tela ali. Então a Invasão Fiel S.A. é a sócia do Parque São Jorge na SAF. Quem são os donos da Invasão Fiel S.A.? Nesse primeiro momento, todos os torcedores corintianos que quiserem investir. Como é que o torcedor pode investir? Ele pode comprar uma das 6 cotas disponíveis e depois eu vou falar da 7ª cota, que é uma cota especial e que está também, pelo que eu vi ali no chat, trazendo algumas questões que é importante a gente esclarecer. Tá? Então, essas 6 cotas, Cascão e Fabrício, elas têm valores diferentes, cada uma tem um nome, tá? Tipo, mais popular e isso. Até mais caro. A mais popular é a Bandeirão. Valor?
é R$ 2.500. E a mais cara? A mais cara se chama bateria, R$10 milhões. Então 10 milhões a 2.500. A 2.500. E acho que vale a gente reforçar que é um investimento, não é doação. Claro. É diferente do esquema feito para os Diferente, 40 milhões arrecadados. Exato. Totalmente diferente. É isso Tá? aí. Então, tá claro? Essa Até estrutura. agora, acho que a galera tá pegando. Tá, aí, são esse 70%, que é o Parque São Jorge, o gestor disso é o presidente do Corinthians, o gestor do Corinthians eleito. Não, vamos lá.